Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, a gente tem que falar sobre o que está acontecendo, né? Só se fala em Flamengo, até no Big Brother Brasil. Gente, eu não assisto, não curto, já assisti há muitos anos atrás, não curto hoje em dia, mas quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, a gente tem que comentar, porque o primeiro que o Babu é rubro-negro fanático. Aí tá o Capetinha lá que, porra, o Edilson que jogou no Flamengo. E era óbvio, né, que o assunto seria Flamengo. Era óbvio, né? Como 2 mais 2 são 4, que o assunto ia ser Flamengo. Então o Babu, torcedor do Mengão, conversou com o Edilson Capetinha, né? E aí os dois estavam falando, né? O Babu comentou sobre o Caio Jorge, elogiou o futebol do Jorge Carrascal, destacou a necessidade de mais contratações, tem que empaquetar aí, se Deus quiser, visando reforçar o elenco e promover um melhor revezamento com os titulares. E aí o Babu explica pro Edilson: jogamos 77 jogos em 2025, se vier o Caio Jorge, vagabundo vai se morder. Carrascal ainda não jogou 100%, quando ele botar o 100% dele, aí o Capetinha, caraca, tu tá querendo demais. Aí o Babu, não tô falando que ele foi mal não, mas quando pegar um jogo de 100% dele, ele é fenomenal. O Carrascal, Saúl tá no final de carreira, mas tá uma máquina. Aí o Capetinha, você tá querendo demais. O Capetinha tá falando de mais de contratação, ele não tinha entendido. Aí ele, pra onde a gente vai, irmão? Não quero ser vice, tem que extrair mais. Aí o Capetinha, quer mais contratação? Aí ele, eu quero. Revezar pra ninguém cansar. O Flamengo ter jogador que ninguém cansa, que tá, o time mantém a pegada, mantém a mesma qualidade. E eu entendo o Babu. Foi bem demais o Babu nessa daí, né? O Flamengo não pode dar mole, não pode deixar a peteca cair. O Flamengo está muito bem. A gente pensando aí o que o Flamengo tem feito aí nas últimas temporadas, os títulos que o Flamengo ganhou em 7 anos, 3 brasileiros, 3 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas, ganhou em 7 anos aí 4, 5 cariocas. Pô, tá maluco, cara. Ganhou uma Recopa, Challenger Cup, Derby das Américas. Cara, o Flamengo tá impossível. O que o Flamengo ganhou em 7 anos, em número de títulos, nem na década de 80 a gente conseguiu, pô. Então, eu até entendo o que o Babu tá falando e concordo muito com ele, que o Flamengo precisa ter a condição de, tipo assim, precisou ir para uma prorrogação, mudar os jogadores, você mantém aquela pegada ali, né? Isso é importantíssimo, tá bem demais. E, pô, eu não assisto, né, o Big Brother Brasil, não tô acompanhando, mas pro torcedor do Mengão que vai estar acompanhando, pô, o Babu lá representa, né? Eu não preciso nem dizer para quem que eu vou torcer, né? Capetinha já ficou claro ali que jogou no Flamengo, mas, né, a gente sabe que ele não é Flamengo. Aí, pô, precisa mais? Pô, contratar mais? Você tá assustado, né? Os caras estão assustados. Os caras estão assustados com o que o Flamengo tá fazendo. Esse movimento de trazer o Lucas Paquetá tá assustando o mundo do futebol. E não é só brasileiro, não. A galera toda no mundo tá assim. Os caras lá na Premier League, pô, peraí, o que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo? Já se ligaram nisso? É impressionante. Nas nuvens, hein? Nas nuvens. O dia tá nascendo aqui, eu tô pensando, o Flamengo tá nas nuvens. E não é só pelos títulos que ganhou, não é soberba. E muita gente ainda não percebeu o que tá acontecendo. Primeiramente, vai no maior destaque no setor ofensivo de um rival do Brasil e vai lá e cria uma situação absurda lá, onde eles têm que aumentar o salário, diminuir a multa no final do ano. Cria toda uma situação lá no Cruzeiro com relação ao Caio Jorge. E esse movimento já assustou muita gente. Não conseguiu. Ou conseguiu o que queria. Tem, né, 2 lados da situação. Muita gente, né, já começa a perceber o Flamengo inflacionando
os clubes rivais, né, os salários dos clubes rivais, inflacionando o mercado, algo que só ele poderia suportar. E esse movimento agora do Lucas Paquetá, vamos acreditar que está perto, pelo que, né, percebe a brincadeira do Boto, o Flamengo se acertar com o jogador, a gente saber que o Paquetá quer voltar, que o West Ham aceita negociar, mas agora é questão de valores e tal. A informação que chega é que 43 milhões de euros eles aceitariam, o Flamengo tenta um pouco menos. Mas, de qualquer forma, o recado que o Flamengo dá agora para o mercado é o seguinte: eu posso ir lá, na maior liga do mundo, na Premier League, e trazer um jogador que é titular de seleção brasileira, que pode ser titular da seleção campeã do mundo, pode. Quem diz que não? Ancelotti, pode ser. Trazer um jogador que tem Chelsea, Aston Villa, Tottenham, todo mundo querendo contratar nessa maior liga do mundo. O Flamengo pode ir lá e trazer esse jogador. Gastar 43 milhões de euros, não sabemos quanto, mas o Flamengo, e eu acho que o Flamengo tem que botar ficha, o Flamengo tem que trazer, não só pela questão de trazer um jogador da Premier League, eu vou explicar o porquê, mas eu acho que o mais importante disso tudo é a gente ver um movimento linear, um movimento claro de que o Flamengo quer mostrar que ele é top 5 do mundo, que ele tem condição de comprar jogadores de clubes que ele nunca imaginou poder fazer esse tipo de contratação. E a gente percebe um movimento linear para mantendo 2,1 bilhões por ano, 2,3, um movimento para daqui a pouco tempo o Flamengo repatriar um Vini Júnior, por exemplo. Ah, você está viajando. Não, eu não estou viajando. O Flamengo trazer o Lucas Paquetá no auge, com outros clubes da Premier League querendo contratar ele, é um recado claro que daqui a 2, 3, talvez 4, ainda em grande momento, o Flamengo poderia tentar trazer, já pagando até mais, porque o que o Flamengo está fazendo de receita anual, daqui a 3 anos, a sobra é muito maior. E o Flamengo só vai aumentar essas receitas e vai ter condição, em pouco tempo, de escolher o ex-jogador dele para trazer de volta. E daqui a pouco isso nem mais vai acontecer, porque, por exemplo, eu estava pensando aqui cedo com relação ao João Gomes. Daqui a pouco o Flamengo vai lá e vai buscar o João Gomes de novo. Aí eu pensei assim, peraí, adoro o João Gomes, tem essa coisa que o Vini Júnior e o Lucas Paquetá têm, de que tem amor à camisa, né? Que além de toda a qualidade, tem o amor à camisa. E aí você traz os jogadores aí que você considera 0-1 da posição, alguns, né, que são titulares de seleção, caso do Lucas Paquetá, Vini Júnior. E aí você chega em algumas posições, você fala assim, peraí, eu vou trazer esse aqui, o João Gomes tá na seleção também, vira e mexe, tá sendo convocado, ok. Mas daqui a pouco, o Flamengo já nem repatria mais alguns jogadores, porque o Flamengo vai buscar só o 0-1 de cada posição. E esse possível retorno do Lucas Paquetá, ele é um outro... Ele tem um outro aspecto interessantíssimo que eu acho que pouca gente falou, e não é só o valor que o Flamengo está pagando. O que o Flamengo está trazendo, é o que o Flamengo está trazendo para ele para aumentar ainda mais as suas receitas. Se Deus quiser, não teremos uma nova pandemia, como teve em 2020, e vale a gente ressaltar que a gestão anterior deu muito azar com a pandemia de 2020, porque era o ano para o Flamengo dobrar as receitas com relação à bilheteria, o match day. O Flamengo tinha tudo para dobrar. Todos os torcedores do Brasil e do mundo que torcem para o Mengão e até os que não torcem queriam ver aquele time do Jorge Jesus, campeão de 2019, jogando em 2020, né? Se superando, melhorando ainda mais. E não conseguiram, porque teve pandemia, estádios vazios. Aí o Jorge Jesus vai embora, aquilo tudo foi desfeito. Aí o Flamengo agora do BAP refez tudo isso, ganhou até mais títulos do que aquele Flamengo do Jorge Jesus de 2019.
E vocês imaginem agora com uma chegada do Lucas Paquetá, no ano seguinte a tantos títulos espetaculares, o Flamengo ter o Lucas Paquetá. Imagina como é que vai ser essa bilheteria. Imagina a transmissão dos jogos do Flamengo para o exterior. Imagina a audiência do Flamengo. Pay-per-view. Não só torcedor do Flamengo, todos vão querer ver esse time jogar. O Match Day, né, bilheteria, 2026, se o Paquetá volta, meus amigos, a gente está falando de aumentar absurdamente a receita do clube. Todos querem ver o Flamengo de 2025 novamente em campo. E se vem um Paquetá, esquece. Esse é o aspecto aí que cara, é o tiro de misericórdia. Esse aspecto aí é o tiro de misericórdia. Tem uma outra situação. O Paquetá resolve o problema do Pedro. Como assim, paparazzo? O Paquetá resolve o problema do Pedro. Ele faz o pivô. Ele faz um falso 9 como ninguém. Como ninguém. Meus amigos, o Lucas Paquetá, ele pisa na área como poucos. Ele é um jogador de meio campo que faz a função se precisar do Arrascaeta. Ele seria mais uma opção ali, se você não tem o Arrascaeta. Ele pisa na área, faz gol, chuta, ele faz o pivô, ele faz o falso 9. Meus amigos, o Lucas Paquetá, além desse movimento todo, que o Flamengo daria um recado para o mercado não só brasileiro, como internacional. Eu tô aqui, hein? Eu tô aqui e eu posso tirar jogador seu. Eu tô aqui e eu sou um gigante, não só no Brasil, um gigante mundial, um top 5 mundial. O recado que o Flamengo dá é muito maior. É muito maior. De que tá aí com um time que vai se manter brigando por tudo e deixando aí, né, os rivais assustados, porque a chegada do Lucas Paquetá, o Flamengo consegue aumentar ainda mais o patamar que ele já estava. Bem, é isso, eu queria trazer essa análise aqui, porque é muito mais do que um simples movimento de pagar 40, 43, não sei quanto vai ser, milhões de euros para trazer, repatriar um cria e trazer um jogador que é titular de seleção brasileira, um jogador que tem ainda mercado na Premier League, clubes querendo na Europa, na Premier League. É muito mais do que isso. É um movimento que tem várias nuances, várias situações importantíssimas, como eu já falei. Venda de ingresso, venda de camisa, que eu não falei aqui. Você ter qualidade, aumento da qualidade do time. Você dá o recado também e se posiciona globalmente, fora a audiência de TV, fora a audiência justamente do que você acaba de começar a fazer. Olha só a outra cartada, a última cartada importante da gente falar aqui. Eu falei do tiro de misericórdia, mas tem uma última cartada. O Flamengo acabou de fazer o quê? Um movimento? Narração em espanhol, vai ter narração em inglês e tem a narração do João Guilherme com imagens para o exterior. Eu tô morando aqui fora, eu já vi o jogo agora passado com narração e imagem. Agora imagina Europa, Ásia, que são fãs dos jogadores que estão na Europa, acompanhando o Flamengo com o Lucas Paquetá. Valeu, é só isso. Galera, é isso. Gostou desse vídeo? Gostou do conteúdo? Eu quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. E eu quero lembrar você que nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, tá? Tem o programa Mais Slim aí de emagrecimento. Também, além da Mais Cabelo, quero convidar você a viajar, acompanhar o Mengão com a Caravana do Haroldo, tá? Cara, não te deixa na mão, são espetaculares, então faça agora mesmo a sua cotação das suas viagens. Recopa, Supercopa, Brasileirão no Maracanã com ingresso, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa no Maracanã, Carioca, tudo isso você pode fazer com a Caravana do Haroldo, tá? E quer alugar o teu carro na Flórida, carro novo, a frota toda novinha, espetacular, tem Cybertruck, tem carro de luxo,
é com a Maps Rent-A-Car, tá? Garanta agora mesmo aí a melhor cotação. É só procurar eles aí. Link também aí no comentário fixado e na descrição. Ah, e você que não viu a reapresentação do Flamengo ontem, eu vou deixar com vocês aqui agora o treino do Flamengo de ontem, que a nossa equipe registrou no Ninho do Urubu, tá? Você vai acompanhar as imagens do treino do Mengão. Cara, descontraído, o Flamengo voltando de férias, espetacular. Com vocês agora a nossa cobertura do treino do Mengão. Boa tarde, galera! Tamo junto! Jogadores do Flamengo reunidos ali, ó. Vai ter o corredor do Vitão, né? Ó, o Vitão acabou de chegar, passando no corredor polonês, o zagueiro Vitão, e de volta, é isso? É ida e volta? Ó, o Boto chegando por ali também. Olha, aquela resenha, né, que acontece sempre. O Felipe Luiz tá ali no meio, o Rodrigo Caio tá aqui na ponta, agora vai chegando o Ivan Palanco também. E é o Ivan que vai. Ivan Palanco passando no corredor polonês. E todos os auxiliares, olha só. Será que o Felipe vai também? E é o Felipe ou é o Rodrigo Caio? É o Felipe. Felipe Luiz do corredor polonês. É, rapaz. Começou oficialmente a temporada do Flamengo. Primeiros jogadores do Flamengo a entrar em campo nesta temporada são Jorginho, Alexandre e Everton Cebolinha. Atrás os goleiros, o Diogo Alves, o Agostinho Rossi e dois goleiros da base, que estão todos eles de cabelo raspado, não dá nem para te reconhecer mais quem é. Pessoal aqui no centro do gramado. E ó, tem mais jogadores chegando ali, que são De Arrascaeta e Guillermo Varela. Os uruguaios do Mengão aqui chegando para o treino desta segunda-feira. Primeiro treino do elenco profissional do Flamengo no ano. Os jogadores aí estreando um novo uniforme de treino. Tanto os jogadores quanto os membros da comissão técnica. Os auxiliares do Felipe Luiz, o Ivan Palanco ali ao fundo. Todos com o novo uniforme de treino do Clube de Regatas do Flamengo. Mais jogadores chegando por ali. Nós temos o Vitão. Chegando ali junto do Emerson Royal, o ex-zagueiro do Internacional, primeiro reforço do Flamengo nesta janela de transferências. O zagueiro Vitão chegando aqui para treinar no CT Ninho do Urubu. Chegando aí junto do Emerson Royal para o treino de hoje. Na sequência também temos ali o Everton Araújo e o Eric Pulgar. Everton Araújo que ontem estava lá em Volta Redonda, acompanhando a estreia do Mengão no Campeonato Carioca contra a equipe da Portuguesa. Já desceu a serra aí na madrugada e tá aí, ó, junto do Eric Pulgar, chegando para o treino desta segunda-feira. E também vindo ali, ó, Jorge Carrascal, meio-campista colombiano, que esse ano deve ter um grande desafio na sua vida, que é o duelo entre Colômbia e Portugal na Copa do Mundo. Pode enfrentar o Cristiano Ronaldo. Tá aí o Carrascal chegando também para o treino de hoje. Agora Samuel Lino chegando também por aqui. O ponta esquerda do Flamengo, ex-jogador do Atlético de Madrid. Também chegando aqui para o treino de hoje. E ao fundo a gente consegue ver as obras, né, do CT Ninho do Urubu. A criação de novos campos. O CT não é o campo do mini estádio, tá? São novos campos que estão sendo construídos, mas naquele espaço que a gente está registrando não é onde será construído o mini estádio do Flamengo, que vai receber jogos das categorias de base e do futebol feminino. Mais jogadores chegando, agora a tropa do Léo Pereira, Léo Ortiz, junto do volante Alan, que tem negociações aí para deixar o clube, é sondado por São Paulo e por Corinthians. O Alan, e aí na sequência o artilheiro reverência, Pedro Guilherme.
Ele que veio... Ele foi o primeiro dos jogadores a chegar para treinar, né? Ele que retornou na semana passada. Tá bem magro realmente, aí como percebeu aí o Bruno Castanha. Pedro Guilherme aí tá fininho. O Léo Ortiz que casou recentemente. O Léo Pereira que estava no casamento do Ortiz, brincando. São jogadores chegando ali para o treino. E tem mais uma galera vindo aqui. Cadê o Bruno Henrique, BH27, o ídolo rubro-negro, quem puxa aqui esse bonde. Na sequência, o Luiz Araújo e o Michael. O Michael que é outro jogador que pode deixar o clube. O Michael tem sondagens aí do Santos. O interesse do Santos pelo Michael. Pode ser que no futuro jogue aí com o Neymar e com o Gabriel Barbosa. Mas por enquanto a atleta do Flamengo está aí chegando para o treino de hoje. Pouco depois, outro jogador que também está de olho aí na Copa do Mundo, que é Gonzalo Plata. É um jogador que está em praticamente todas as convocações do técnico Sebastián Beccacece, lá no Uruguai. Gonzalo Plata pode disputar a Copa do Mundo deste ano. E ó, rolando o tradicional trote. Vamos correr pra lá. O tradicional trote dos jogadores do Flamengo, o primeiro trote do ano. Ó, o Michael fazendo embaixadinha, a galera realizando, né, o primeiro trote da temporada. Nunca mais passaram por aqui depois do Bom Dia Corneteiro. Agora sim. E olha, aparentemente está quase todo o elenco aqui. Eu sigo sem ver o Ayrton Lucas. O Danilo, que não tá, né? É, o Danilo e Saul não estão aqui por estarem lesionados. Isso aí nós já sabíamos, mas a surpresa é que pelo menos não estamos vendo neste momento o Ayrton Lucas. Se o Ayrton Lucas não estiver ali, mas ele tá no clube, porque ele chegou aí. Te viu na chegada. Vamos apurar aí para saber o que houve com o camisa 6 do Flamengo. Enquanto esses jogadores dando voltas no gramado. O Flamengo que em fevereiro já disputa os títulos, né, da Supercopa Rei e também da Recopa Sul-Americana. Se eu não me engano, a final da Taça Guanabara também é em fevereiro, não é, Bruno Castanha? Eu acho que são 3 títulos ao todo que podem ser disputados no mês que vem. Embora a Taça Guanabara não tenha mais aquele peso que já teve um dia, título é título, né? E aí, ó, a primeira corridinha aí dos jogadores do Mengão. Lembrando que os jogadores já realizam atividades orientadas pelo clube desde a última semana. Foi enviado um plano de exercícios aí para os atletas. Alguns fizeram em casa, outros na academia. E outros, como Pedro Guilherme, esse que está no centro da imagem, utilizaram as estruturas do CT Ninho do Urubu. Jogadores do Flamengo realizando aí, ó, as primeiras atividades. Aquele trabalho de aquecimento. Aqui no CT Ninho do Urubu, sob a orientação do preparador físico Diogo Linhares, sob os olhares do técnico Felipe Luiz. Aparentemente, né, a gente vendo aqui nenhum jogador com sobrepeso, mesmo retornando das férias. Tudo, pelo visto, está nos conformes. E aí a gente vê que, dentre os atletas do elenco profissional, outra ausência também é do Wallace Ian, né? Mas ela é explicada. O Wallace Ian atuou ontem contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. E nesse momento está entregue aí ao time alternativo do Flamengo, né? A equipe sub-20 do técnico Bruno Pivetti. O Wallace Ian hoje realiza um trabalho regenerativo por conta da participação. Jogou os 90 minutos no duelo contra a Portuguesa. Jogadores por aí, ó. Alan, Jorginho, Cebolinha, Michael, Léo Pereira, o Luiz Araújo, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samulino. Do outro lado ali, ó, tem
Aí é a mesma galera, né? Eles estão revezando. E temos o Vitão aqui, ó, no centro da imagem, ali atrás do Gonzalo Plata. Vai tocar na bola agora o zagueiro Vitão. Primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências. Lembrando que amanhã desembarca no Rio de Janeiro o goleiro Andrew, goleiro que era do Gil Vicente, ainda é, né? Porque ainda tem contrato, mas que vai assinar o vínculo com o Flamengo. Ele que cria da base do Botafogo. O Andrew desembarca amanhã no Rio de Janeiro.